now we're gonna start a fight. Na, 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 na. É hoje que eu vou ensinar pra vocês os caminhos proibidos que não levam a falar inglês. Você tá na rota errada, te ensinaram a trilha errada pra chegar no mar, meu filho. A gente vai combinar que falar inglês é subir uma montanha, mas subir a montanha por caminhos sinuosos te deixa desmotivado. Se eu te falar onde você tá agora do ponto A e como é que faz pra chegar no ponto B, ficaria mais fácil. Mas eu vou começar dizendo os caminhos que estão errados e muita gente perde tempo com eles, se desmotiva, fala pro amigo que não conseguiu e o amigo acha que com ele vai ser igual. Se você já foi envenenado pelo seu ouvido com caminhos que não deram certo e sabe do que eu estou falando, eu te convido a comentar aqui embaixo e conversar comigo sobre o assunto de hoje, que são os 10 caminhos proibidos para falar inglês. Essa aula é grande, está gravada no YouTube e vai ser dividida em partes aqui pelo Instagram. Vamos começar falando então pelo primeiro erro, que é o caminho proibido, onde você acha que vai aprender a falar inglês com particular, professores particulares. Muito bem, maravilhoso, comecei um curso, comprou um caderninho, professor particular vai na sua empresa, professor particular vai na sua casa, professor particular só com você. Maravilha, com certeza o one-to-one funciona muito mais do que em grupo. Isso já é meio caminho andado. Porém, meu filho, quem é o professor? Você tem que perguntar qual é o diploma que ele tem, no que ele é formado, qual é a metodologia que vai ser usada, porque 80% dos professores, quem diz isso não sou eu, sindicato dos professores, usa xerox de gramática e direitos autorais copiados de livros com metodologia que não são deles para aplicar o inglês. As outros 20% usam tradução, usa português para ensinar, o que é um crime. Então existe, assim como existe médico sem diploma operando, dentista ruim que usa material ruim para fazer seu dente, existe também professor que não vai te fazer chegar no inglês. Ele vai lá te dar 1, 2, 3 anos de aula, ele fala que não sabe, que depende quanto tempo que vai demorar. E na falta de diploma que você não perguntou quais são os diplomas dele, não pediu um print dos diplomas dele, né? Não pediu, foi morar em Miami por 6 meses, virou teacher. Não dá, né, gente? Não dá. Então, cuidado que esse só fazer aula com o professor particular não vai em lugar nenhum. Who's the teacher? Quem é o professor? E cuidado, hein? Que professor bom, com diploma e já com área de experiência na vida, ele não vai até empresa nenhuma. É o aluno que vem até ele. Ele tem um lugar fixo e o aluno que vai até ele. Professor bom, que tá com experiência há anos, ele fica num prédio só, andando de andar em andar numa empresa só. Se o professor tá com muita agenda para te atender, muitos horários, pode desconfiar aí que o bom tá lotado. Vambora pro erro, caminho proibido number 2. Você falar que vai fazer aula em grupo numa escola. Meu amor, minha vida, minha privada entupida. Vamos conversar o seguinte. Quantas escolas franqueadas que tem aí tradicionais em cada esquina para fazer falar inglês? Eu quero saber, levanta a mão. Quem é que terminou os 5, 6 anos que elas levam para te formar e estão falando inglês fluente? Normalmente, eles viram os professores das próprias escolas. São instructors, eles não são teachers. Eles são instrutores daquela metodologia que aprendeu com ela e fica ali. Se você está decidido a ficar num grupo que um fala português, o outro não entende nada, um fala... tem problema com pronúncia, outro tem problema com verbo, um faz lição, outro não faz, e decide ficar lá com um teacher louco, que é instrutor, não é professor, né? Professor não trabalha na escola para ganhar pouco, o instrutor sim, começo de carreira, eu com 18 anos. Então, não estou falando mal das escolas tradicionais, ocorre que se você conhece pessoas que já fizeram essas escolas, você sabe que é de 3 a 6 anos, livrinho, matrícula, taxa de material, contratinho de fidelidade que não pode parar, né? Por quê? Por que eles fazem isso? Professor com menos de 20 aninhos, se for professor acima de 30 anos, já é mais caro a mensalidade. Por que a escola é super barata? Porque o professor tem 20 anos. Né? Por que a escola é mais cara? Porque tem menos pessoas por grupo, porque o livro, a metodologia é melhor, ou por que é mais caro? Porque o professor é mais velho. Hello, né, gente? O barato nessa brincadeira às vezes vai sair caro no seguinte de fazer você falar inglês, no caminho da trilha. Então, escola de inglês tá proibido, não sou eu, não precisa fazer inglês comigo, mas você precisa achar um professor particular que vai cuidar de você com um método personalizado. Em grupo não funciona. Aí nessa mesma escola você vai perguntar quanto é que custa fazer aula particular. Eles têm, só que eles põem o preço lá em cima, top do master, triplamente o que eles vão pagar pro professor, né?
para justamente você ficar no grupo, porque eles ganham em grupo, eles ganham por lucro, por cabeça, 20 nego na sala, tá com o professor lá, R$18 a hora, é uma vergonha, é um crime, deveria ser banido, quem já fez inglês sabe, os caminhos aí estão tortuosos, a pessoa sabe, não fica 6 meses, 6 anos lá, não vai ficar 3 anos lá, fazendo 2 vezes por semana, a mesma metodologia, aquela coisa cansativa, sai de lá, volta a ser básico de novo em outra escola, tá tentando aí, mudando a marca, mudando os livros, não vai, eu vou explicar por quê, é uma máfia de fazer dinheiro. Eu trabalhei em todas elas e posso dizer, é venda de livro, é venda de produto, o profissional que está por trás dificilmente é bom de carreira, porque se ele tem horas grandes ali, não é bem pago, ele não fica ali. Se ele já tem mais de 5 anos de carreira, o professor já pegou aluno particular e saiu fora da escola. Normalmente usa a escola para roubar os alunos também, o que é uma falta de ética total. Enfim, queridos, eu digo por mim mesma, eu montei uma escola de inglês há muito tempo atrás, que nem existe mais, no centro de São Paulo, e eu contratava professoras gabaritadas para dar aula, acima de 30 anos de preferência. Essas professoras ganhavam 25 horas a aula, quando o sindicato estava mandando pagar 16. Eu conseguia ficar com essas professoras comigo, porque eu estava pagando bem e estava pondo um aluno atrás do outro, elas ficavam sentadas numa cadeira, não precisavam se movimentar. É isso que fazia as professoras terem fidelidade comigo, como escola. Agora eu vou perguntar para vocês, as outras escolas fazem isso? Não. É 1 ou 2 aulas naquela manhã, naquela tarde ou naquela noite, quem quiser fica, pega busão, aquela marmita, aquela coisa que o professor não está feliz. O professor vai ficar feliz ganhando acima de 50 a 100 a hora. E isso é caro para você, é caro para uma escola, obviamente para o professor que ganha menos do que isso, só tem uma justificativa, ele não tem diploma, ele não faz a pessoa falar inglês. E se faz, então mandar para você 3 vídeos de alunos deles que estão falando inglês. Prova. Vambora! Caminho proibido number 3 é você dizer que vai fazer aula em grupo, em classe. Gente, o grupo e a classe nunca tem um mandamento perfeito. Quem é professor e me segue, usa a nossa metodologia, pode colocar aqui pra mim. Como que é uma classe de inglês? Porque sempre tem um que fala tudo, outro que não fala nada, um que tem medo de falar, o outro já tira de letra, um escreve bem, o outro ouve melhor, um fala bem, o outro já precisa de verbos, um trabalha com figura, é visual, memoriza mais com figura, o outro memoriza na lousa, o outro memoriza só ouvindo, um faz lição, o outro não faz nada. Como é que um professor consegue manter uma classe de 10 a 20 pessoas, por mais que seja 5? Eu com duplas tenho dificuldade aqui, quando é marido e mulher que faz. Então, percebam que o ser humano não é igual. A mesma metodologia que eu vou usar para uma criança não é a mesma metodologia que eu vou usar para adolescente. Não é o mesmo approach que eu vou fazer com um senhor de 70 anos. Então, cuidado, gente. Porque esse negócio de tacar 10 boi dentro de uma sala e um professor mal pago, porque a metodologia é boa, de 6 livros, sei lá quantos anos, vai levar uma carreira sinuosa, uma trilha e uma trail sinuosa aí pro ponto B, que é onde você quer, que é o falar inglês, não é mesmo? Então, cuidado com esse erro. Mistake number 4 é o erro quando você diz que vai começar inglês numa escola. A escola do Fundamental 2 e do Médio vai fazer você passar no vestibular. Tem um monte de pais que falam, mas meu filho faz inglês na escola. A escola vai ensinar a fazer ABCD de Deus, vai ensinar a escolher as opções, vai ensinar vocabulário para destrinchar um texto, vai ensinar o cara a escrever e ler. A escola Fundamental 2 e Médio não faz falar, mesmo porque tem 30, às vezes 50 nego na sala, não dá. Então, cuidado com esse negócio que seu filho faz inglês na escola já. Isso é para passar no vestibular, é outra história. É concurso público, é vestibular, é outra história. Nós estamos falando sobre falar inglês. Falar inglês é falando. E numa sala é que não vai ser, que cada um fala 5 minutos e a aula acabou. Então, você, no mínimo, tem que fazer uma aula particular com o professor, onde você vai falar metade da aula e ele metade. Porque tem professor também que blá, 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 a aula inteira e você nada. Precisa ter a execução, tem que ter o put out. Tem o put in e o put out. O input e o output. De você falar, praticar. Como que fala? Falando. Como que escuta? Escutando. Só que aí o professor vai, copia da lousa, 30 minutos. Agora ditado. Agora lê esse texto. Gente, umas coisas passivas que você poderia fazer fora da sala de aula, o cara põe dentro já pra matar a aula. Então, cuidado com esse negócio. Vamos fazer em classe, hein, gente? Paga a mensalidade aí que você poderia estar pagando particular para o professor. Mas é que a mensalidade da escola é 200, 300 reais, não sei, né? Quanto que é? Aqui em São Paulo é uns 500. E esse preço você poderia estar pagando pro professor particular? Não sei, porque o professor abaixo de 50 reais a hora,
Ele não vai ter uma metodologia de começo, meio e fim para fazer você falar. Então, talvez investir um pouco mais, pagar para esse professor particular que vai te dar um começo, meio e fim, um certificado, uma conclusão, né, gente? O pessoal vai aí patinando, patinando. Eu vejo gente assim, de jet ski no mar, sabe? Cada um para um lado, todo mundo querendo chegar no inglês e não tá indo, não tá indo. Caminho proibido number 5. Esse é o bust. As pessoas falam pra você, né, Trícia, estou fazendo inglês com um professor nativo. Querido, desculpa falar a decepção da sua vida. Professor nativo, ele nasceu falando inglês, ele não sabe explicar a língua. Cuidado, você é nativo de português. Vou te pôr lá em Miami, então, para ser professor nativo de português, para dar aula pros gringos. Será que você vai conseguir explicar português? Eles vão perguntar qual a diferença de seu e sua, qual a diferença de fui e sou você sabe a diferença, sabe explicar saudades em outra língua? Você sabe, gente, tem umas coisas. O gringo é legal pra tomar um café, pra fazer um chat de graça com você em inglês, pra fazer uma conversação. Aula que você senta a bunda e conversa com o nativo, onde ele te escreve apenas seus erros, não é aula. Aula, o nativo não vai saber te explicar. Você vai perguntar pra ele. Pergunta pro seu professor nativo, por que põe do na frente pra perguntar? Ele não sabe. Qual que é a diferença de if e whether? Que os dois é ser em inglês, ele não sabe explicar. A pontualidade da estrutura. Os caras nem em inglês lá não tem diploma, nem lá onde eles vieram. Como é que vai ter diploma aqui? Um cara nativo que está aqui, só se for pela costa brasileira, que ele gosta das praias e trabalha 6 meses dando aula, não sei, gente. Mas um cara que tem diploma lá, ele fica lá para trabalhar lá para ele ganhar muito mais, tá bom? Então, cuidado com esse negócio de professor nativo. O cara é nativo, vai te cobrar 150, 200 pau a hora dele. Você acha um status, must lá, tô no banco, professor nativo vem até mim para fazer aula de inglês. Não são bons professores. Eu quero agora que os professores brasileiros escrevam aqui pra mim o que é um professor brasileiro. É um aluno que já passou pelo que você passou. É um aluno que sabe o que é um present perfect da vida e as dificuldades. Porque o gringo fala, tem que pôr do, tem que pôr. Por quê? Porque ele não sabe explicar a parte estrutural. Cuidado, então, com esse negócio de, meu professor é nativo, paga o dobro do preço, mas ele é bom. Bom o quê? Cadê o começo, meio e fim? Cadê a certificação? Cadê o diploma? Que horas que você vai terminar esse curso? Tem que perguntar. Então, achou um professor aí? Chama ele no zap e começa a fazer um questionário antes de você escolher qual que vai ser. Erro crasso número 6, para quem quer falar inglês, caminho proibido, meu amor. Agora é você achar que online você vai conseguir fazer esse negócio, tá bom? Você chega lá e comprei um curso online. Eu comprei um curso online, agora eu tô falando inglês. Não, você comprou o curso, é o caminho que vai te levar lá. Se você acredita na metodologia, boa. Muito importante você ter um aval de entrar nesse curso online e sair a hora que você quiser, caso você veja que não combine com você. Porque você vai ter que disponibilizar no seu relógio 2 a 3 vezes por semana para parar a tua vida para assistir aquela aula que é online. Pode assistir na privada, no banheiro, isso é maravilhoso. Não vai atrasar o professor, não fica sem substituição, não perde a matéria, isso também é maravilhoso. Os professores bons estão gravados, então, obviamente, a hora custa mais barata. Isso também tem um lado bom do online. O problema é você entrar num curso online que o professor pausa o Netflix e manda você repetir a legendinha para falar inglês. Hello! Tem curso aí que é um robô, que você tem que ticar A, B, C ou D, que é um exercício de fixação gramatical. Então, olha o curso online que você vai resolver fazer. Qual que é a metodologia? Já na aula introdutória, eles já mostram, né? Você já vê, tem um PowerPoint, tem figuras para você se conectar, tem simuladores para fazer situações reais, tem professores distintos e gabaritados por trás te corrigindo personalizadamente, porque senão o curso online vai pro bel abaixo. É um bicho lá feito lá, os caras tacam 50 aulas, igual pro adolescente, igual pro adulto, igual... Não vai, você vai desistir, porque se você não tiver a disciplina de fazer o alarme tocar, ou ter uma personalidade por trás te cobrando isso para entrar e sair. Então tem o lado bom do online, mas tem que... Qual é o curso online? Porque tem, curso online, leia esse texto e responda as questões. Isso é curso online, gente? Tá sim, agora veja esse filme, vamos pausar, você repete a legenda. Isso não é curso online. Tem assim, tá? É o que mais tem aí. Então você, olha qual que é seu curso online. Próximo agora, erro proibidíssimo. É você achar que vai falar inglês fazendo aula por Skype. A aula por Skype é o professor, né, na casa dele, fazendo com você. Muito bem. Então você desistiu do professor particular que ia vir até você, porque ele era ruinzinho de diploma, não tinha uma metodologia, e contratou o Bambambam lá que vai te dar aula por Skype. Maravilhoso! Você tem que pôr o alarme para tocar,
Você não pode pensar que é porque o professor tá lá que ele não tá ao vivo com você. E o Skype vai ser importante para você fazer listening comprehension, mas o professor tem que te mandar o material antes, tá? Você tem que exigir isso do seu professor, que ele te mande o artigo da BBC News, onde é que ele vai tirar, qual é o exercício que ele vai fazer, qual é o tema, para você fazer um prepare. Porque lá no Skype, ficar conversando em inglês como se fosse um psicólogo, não vai chegar a lugar nenhum. Precisa ter didática, metodologia, começo, meio e fim. E só no Skype, lá no Video Class com o Teacher, não vai. Não vai, não foi, nunca será. Quero que alguém escreva aqui, um avatar que escreva aqui que conseguiu fazer, chegar na fluência, fazendo aula por Skype, sem metodologia, sem material. Então, por gentileza, tem que estar ligado nisso. Fechou? Próximo erro é a troca de professor. Você tá no caminho certo, talvez tenha escolhido uma metodologia boa, conseguiu aquela escola bambambam que a Graziela vai durar 3 anos, mas eu vou fazer os 3 anos, tá bom. É em grupo, mas é em grupo reduzido, Graziela, eu vou nela, vai. Erro pior, a troca de professores. Isso está errado. Porque você tem que ficar no mínimo 6 meses com um professor que já te conhece, que sabe seus erros, que sabe o que você precisa, que já analisou sua pronúncia, sabe exatamente se o problema está em verbo, se está em situações reais, se está no ouvido, se o seu bloqueio é mais mental, emocional, psicológico, ele já sabe qual é o caminho tortuoso seu cerebral para você memorizar. Professor que te conhece igual uma mãe para tirar com a mão. Ficar trocando de professor, porque é para mudar a pronúncia. Ok, de 6 em 6 meses. Troca de 6 em 6 meses de professor. Por que esse negócio de ficar trocando com flexibilidade? Não, gente, não dá. Trocar de professor não é uma boa, ok? Então, escolhe, fica, faz e vê. Se essa escola aí que você resolveu fazer, vai ficar com o professor 6 meses fixo com você, né? Entre outras cositas mais que eu não vou falar, que é capaz de eu pagar um processo aqui. Erro crasso para quem quer falar inglês, caminho proibido. Você falar para mim do seu nível de inglês. Meu nível de inglês é básico, é B1, é B2, é B3. Meu nível de inglês é intermediário, intermediário, pré-intermediário, upper intermediate, super upper intermediate, 1, 2, 3, 4. Aí depois eu tô no advanced, 1, 2, 3. Gente, isso não existe. Nível de inglês, básico. Meu neighbor é vizinho. Benção, hein? Acabou. Deu um furinho com a furadeira. Vambora. Você vai explicar pra mim que o seu nível é básico, intermediário ou avançado. São 3 níveis. 1, 2, 3. São 3 livros, são 3 semestres, são 3... Não tem mais do que isso não, gente. Básico 1, 2, pré-básico, pré-intermediário. Isso aí é, marketing para fazer mais níveis, para fazer mais livros, para embomolar você. Muito bem, meu querido, se você fez o básico numa escola e porventura trocou de escola, ou vai começar com um professor particular, a partir de agora você é o quê? Você é intermediário. Você não vai me voltar pro básico tudo de novo. Porque aqui nossos níveis são diferentes. O coordenador faz isso, viu? É tudo, nossos níveis são diferentes, você vai dar uma revisada. Mentira! Eles não têm sala de intermediário ou não tem gabarito para te pôr em avançado. O professor não é gabaritado para dar aula avançada. Ele te joga pro básico e intermediário de novo, tá? Igual uma bola de quicar, assim, Ser humano não existe, não tem integridade. Então, cuidado com esse negócio de nível de inglês. Se você já fez o básico em algum lugar, exija ser intermediário na próxima. Você vai jogar, todas as mensalidades que você já deu para um professor particular em uma escola, só porque você trocou, vai ter que começar tudo do básico de novo? Hello, né, gente? Vamos pro próximo agora. Erro crasso e é o último, é o top 10 aqui, de você falar pra mim que vai falar inglês fazendo intercâmbio. Ok, intercâmbio de 4 semanas, teacher, vou usar minhas férias de 30 dias e vou. Não vai. É melhor você usar esse dinheiro em outra coisa. Porque 30 dias são 4 semanas quando você começar a pensar em inglês, que demora 2. Quando você começar a falar, que vai ser na 3ª semana, aí você já tem que voltar. E você precisa de, no mínimo, mais 4 semanas para poder fixar essa intercâmbio de chave que virou na sua cabeça na hora do intercâmbio. Outra coisa, você fala para mim que vai fazer intercâmbio em Dublin, na Irlanda, em New Zealand, Auckland, na capital Boston, fazer as capitais dos estados americanos, porque lá tem você e a torcida do Corinthians de brasileiro lá. E meu vizinho tá aqui na furadeira. Mas a gente vai chegar no caminho proibido agora e eu vou te dar a solução. Não vou ficar só falando qual que é o caminho proibido, mas a solução. Ou você faz um intercâmbio de 2 meses mínimo, porque a fixação para receber 4 semanas e para fazer o output, que é a prática, em mais 4. Mínimo 2 meses. Ou hoje vou ter que dar pausa na aula. Ou
ou você vai fazer o intercâmbio de 6 meses a 1 ano, mas você vai se preparar para ir. Não adianta ir básico pro intercâmbio. Se você for básico pro intercâmbio, você volta intermediário. Se você for intermediário pro intercâmbio, você volta avançado. Então, por favor, vá intermediário para o seu intercâmbio. Não vá achando que sem falar nada, você vai chegar lá e vai descolar. Você vai chorar. Você vai chorar as 2 primeiras semanas, não entender nada que o gringo fala, tentar se pronunciar e não conseguir, pegar algumas palavras, aprender inglês de rua, inglês de bar. Você e a torcida do Corinthians de brasileiro naquela cidade grande. Intercâmbio é cidade pequena. É campus de universidade americana para você ser ouvinte de uma pós, de uma facu ou de um colégio público, que é o ensino médio. Intercâmbio é você morar com uma família americana e não ir com a amiguinha dividir quarto, porque você vai falar português! Você vai encontrar os brasileiros nos bares das capitais, vai falar português. Tem que ir em cidade pequena, meu amor. Você perde o dinheiro do intercâmbio e joga pela janela. Ai, vai maior grupo de brasileiros fazer intercâmbio. Hello! Você vai falar português, você vai ficar amigo. Eu tinha um cartãozinho que eu entregava na época, não era WhatsApp, era pager, era bip. Eu entregava o número do meu pager para brasileiro e falava, ó, me chama depois no Brasil, que aqui eu vou falar inglês, eu preciso falar com americanos. E olha que eu morei numa cidade pequenininha, Augusta, em Arkansas, lá no sul, perto do Texas. E mesmo assim eu achei um brasileiro lá. Então, olha só, gente, esse negócio de cidade grande, cancela, aborta o intercâmbio que você vai fazer para capitais. Lá tem todo você e a torcida geral brasileira lá, querendo aprender inglês. Não rola, não rola, não rola. Quem já fez, escreve aqui pra mim. Fica amiga, vai com o marido fazer intercâmbio. Não vou falar mais não. Caminho proibido, tá bom? Intercâmbio de mínimo 2 meses, 4 pra receber a língua, 4 pra praticar. Se não, só 4 semaninhas não vai em lugar nenhum. Ah, vou fazer 15 dias de intercâmbio. Não faz. Investe o dinheiro em outra coisa, que isso aí não vai dar certo. Faz uma viagem, então, sem ser intercâmbio, tá bom? Aqui ficou os 10 pontos negativos, caminhos proibidos, rotas proibidas para você chegar no inglês. Se você perdeu algum, vai lá no YouTube e assiste todos num vídeo só, que são os caminhos proibidos para a reta de falar inglês. Se agora você já tá vacinado contra isso, tá na hora de você fazer escolhas e ver aí com que você vai ficar. Um beijaço, meus amores! Eu volto mais com mais aulas e mais dicas. Manda um recado aqui para mim, para eu corrigir inglês. Bye, bye!